Pois é, né? Estamos de volta para continuar o nosso estudo sobre dispositivos constitucionais que versam acerca da administração pública brasileira. Mais precisamente entre os artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Beleza? Então, no último bloco, nós encerramos falando aí, especificamente, sobre o inciso 10 do artigo 37, né? Que faz referência tanto à remuneração como ao subsídio. Então você já sabe que independentemente de se tratar de remuneração ou de subsídio, é uma lei específica que vai fixá-los. E além disso, todo ano, na mesma data e sem distinção de índices, nós servidores temos direito a uma revisão geral anual, nem que seja para repor a perda inflacionária, né? Pelo menos é o que está escrito na Constituição. Mas continuemos aí. Olha só. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E aí? E aí, para a prova, eu não vou nem aprofundar aqui não, porque senão eu vou colocar algumas dificuldades na sua cabeça. Só entenda o seguinte, para a prova é o seguinte, um analista do Poder Judiciário não pode receber mais do que um analista do Poder Executivo. Um analista do Poder Legislativo também não pode receber mais do que um analista do Poder Executivo. Então, o nosso parâmetro vai ser o analista do Poder Executivo. Tá certo? Então, os vencimentos, ou seja, a remuneração total do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder Executivo. É só você gravar isso aí, por quê? Na prova eles vão trocar Poder Executivo por Poder Judiciário. Poder Executivo por Poder Legislativo. É o que eles vão fazer na prova, tá? Só grave isso aí. Não há necessidade de aprofundamento. Dá para aprofundar bastante nisso aqui, mas para a sua prova não há necessidade. Continuemos. Inciso 13. É proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Tá certo? Antes que você me fale, já vou responder. Professor, como é que tem um negócio de vinculação aí da remuneração, do subsídio dos desembargadores do TJ ao subsídio do ministro do STF? Isso é vinculação, não é? É. Mas aqui a interpretação que se faz é o seguinte: não é possível que a lei que está abaixo da Constituição estabeleça vinculações ou equiparações. A própria Constituição pode estabelecer. Tanto é que ela estabeleceu quando fixou o teto geral remuneratório do ministro do STF e disse que um desembargador do TJ recebe 90,25% do que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma vinculação? É. Mas quem definiu foi a Constituição. Aí pode. Quem não pode definir vinculação e equiparação é a lei. Por exemplo, uma lei não pode ser criada dizendo que um técnico da Justiça Federal vai receber 75% do que recebe um analista da Justiça Federal. Não pode. Isso é vinculação. Então, se uma carreira tiver reajuste, automaticamente a outra vai ter que ter. Tá vendo? Por isso é que não pode. Isso é vinculação. Uma remuneração está vinculada à outra. E também a lei não pode estabelecer equiparações. Ou seja, não pode existir uma lei dizendo sempre que o promotor de justiça receber algum benefício extra a ser concedido por lei, a mesma lei também terá que conceder esse benefício aos delegados de polícia. Não pode. Isso você está equiparando uma carreira a outra. Os benefícios são diferentes. Então, se for dado um benefício para uma carreira, não há necessidade de se dar um benefício obrigatoriamente para outra carreira. Não tem essa obrigatoriedade. Tá certo? Continuemos então. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. O que significa isso aí? Bem, aqui o que se quer evitar é o chamado efeito cascata, né? Como assim? Olha que bacana. Às vezes você pega o contra-cheque do servidor público municipal e tem lá vencimento R$500.
O vencimento, que é o básico que o servidor recebe, pode ser menor que o salário mínimo? Pode. O que não pode ser menor que o salário mínimo é o total que o servidor recebe. Então, vencimento, R$500. Aí vem. Gratificação de não sei o que, mais R$100. Adicional de não sei o que, mais R$100. Premiação por produtividade, mais R$200. Aí vem abono de não sei o que, tem mais aqui R$600. Contra-cheque do servidor no final do mês, 500, 600, 700, 900, R$1.500. Olha que bacana. Aí veio a lei e falou o seguinte: vai ser assegurado 10% de reajuste aos servidores públicos municipais. Aí todo mundo, nossa, que beleza! 10%, R$150 a mais, tá bom, já ajuda. Certo ou errado? Errado. Sabe por quê? 10% em cima do vencimento básico. Então só vai subir aqui, meu amigo, R$50 por mês. Porque os 10% é dado em cima dos R$500, ou seja, do vencimento básico. Tá aí o problema. Tá certo? Então olha só, vamos voltar aqui para interpretar melhor. Os acréscimos pecuniários, que são as gratificações, adicionais, premiações, né? Percebidos pelo servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos posteriores. Ficou claro? Então tá bom. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Acabou. Ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e no artigo 39, parágrafo 4º, 150 e 153 da Constituição Federal. Ou seja, regra geral, remuneração ou subsídio dos agentes públicos são irredutíveis, tá certo? Se eu recebo R$10.000 por mês, nenhuma lei pode chegar e dizer por contenção de despesas, por crise intergaláctica, vamos ter que abaixar a remuneração dos servidores para R$8.000. Sem chance. Tem gente de reduzir, não. Ok? Isso fere o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, da remuneração e do subsídio. Não pode, não. Agora, é possível reduzir em alguns momentos. Por exemplo, hoje, a princípio, nenhum servidor público no Brasil pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual é o valorzinho básico que o ministro do Supremo Tribunal recebe? R$33.600. Então, um assistente administrativo do PBH não pode receber mais do que R$33.600. Agora, vamos supor que a remuneração dele seja de R$40.000. Pode? Pode não. Então, se for R$40.000, nós vamos ter que reduzir obrigatoriamente para chegar, na melhor das hipóteses, em R$33.600, que é o valor recebido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o maior parâmetro hoje que nós temos é o do ministro do STF, R$33.600. A princípio, ninguém pode receber mais do que ele. Outro detalhe. Débito em contra-cheque de imposto de renda não caracteriza redução, não, viu? Não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade, não. Imposto de renda todo mundo tem que pagar. Por isso que está escrito aí, né? Exceto o artigo 150, por exemplo. Por quê? Há um tempo atrás, o que os juízes fizeram? Os juízes entraram com a ação judicial questionando e dizendo, por exemplo, que o princípio da irredutibilidade estava sendo violado quando vinha o governo e descontava imposto de renda na conta deles, no contra-cheque deles, né? Então eles estão recebendo menos do que eles deveriam receber. Colou não. Tanto é que está escrito na própria Constituição. Ressalvada a cobrança do imposto de renda, por exemplo. Lógico, cobrança de renda todo mundo tem que pagar. Não viola a irredutibilidade de subsídio. Beleza? Continuando. Esse artigo também cai muito em prova. Olha só. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, é a primeira hipótese, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, ou seja, o teto geral remuneratório, né? Então, são duas as regrinhas
para se acumular cargos ou empregos públicos no Brasil? Primeiro, tem que haver compatibilidade de horários. Ninguém pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? E segundo, tem que se respeitar o teto do ministro do STF, que é R$ 33.600. Então ninguém pode receber mais do que R$ 33.600. Agora olha só, quando é que se pode acumular? A regra é a seguinte, o indivíduo só pode ter um cargo ou um emprego público. Essa é a regra. Mas a própria Constituição, no artigo 37, inciso 16, estabeleceu algumas exceções. Primeira exceção, 2 cargos ou empregos públicos de professor. Então, eu posso ser professor na rede estadual de ensino de manhã, lecionando geografia, professor na rede municipal de ensino à tarde, lecionando história. Sem problema, se eu tiver habilitação para isso, não tem problema. 2 cargos públicos de professor. Quando eu for me aposentar, eu me aposento com os 2 cargos públicos de professor. 2 aposentadorias. Tá certo? Segunda possibilidade. Um cargo técnico ou científico com outro de professor. O que é cargo técnico? Para o Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que exige formação de técnico em magistério, técnico em informática, tecnólogo, técnico em contabilidade. Esses são os cargos técnicos. E cargo científico é aquele que exige formação de nível superior. Então, quem tem um cargo técnico ou um cargo de nível superior pode também acumular com cargo público ou emprego público de professor. Por exemplo, o cargo de assistente administrativo da PBH exige apenas formação de nível médio. Então, não é cargo técnico e também não é cargo científico. Pode-se acumular o cargo de assistente administrativo da PBH com o cargo de professor da PBH? Pode não. Ou é um ou é outro. Porque esse cargo exige apenas nível médio. Terceira hipótese, profissionais da saúde desde que tenham profissão regulamentada. Ou seja, eu posso ser enfermeiro na Copasa e ao mesmo tempo enfermeiro na Prefeitura de Belo Horizonte. Se houver compatibilidade de horários, né? Em um é de manhã, o outro é à tarde, um é de manhã, o outro é à noite, sem problemas. Posso ser médico na Caixa Econômica Federal e médico no Banco do Brasil, sem problemas. Se existir compatibilidade de horários, não há vedação. Ok? Continuando. Olha só. Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e as sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Como assim, professor? Aqui é muito simples. Se eu sou empregado do Banco do Brasil, isso significa na prática que eu também estou proibido de acumular. Mas você ocupa um emprego público, e daí? Se eu sou técnico bancário no Banco do Brasil, o meu emprego público lá exige apenas o nível médio. Acabou. Eu não posso acumular com mais nenhum. Por quê? Eu poderia ser professor, mas como minha função no Banco do Brasil, meu emprego público lá exige só nível médio, eu não posso acumular. Então essas regrinhas sobre acumulação também alcançam todas as entidades da administração pública indireta. E também as subsidiárias. Eu já expliquei o que é subsidiária aqui, né? Por exemplo, Petrobras é uma sociedade de economia mista. Só que a Petrobras criou várias empresas integrantes do conglomerado financeiro, né? Tem a Transpetro, a BR Distribuidora, a Gaspetro. Essas entidades são chamadas de subsidiárias. Então, se hoje eu sou empregado da Gaspetro, eu só posso trabalhar lá. Eu não posso acumular um outro emprego ou cargo público, a não ser, por exemplo, de professor. Beleza? Continuando. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência, ou seja, preferência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. O que é isso? Bolso, a administração fazendária é quem enche o cofre do governo. Então vamos supor que uma determinada empresa de laticínio, uma distribuidora de leite, ela tenha sido interditada em determinado momento pela vigilância sanitária
porque houve aí uma morte de 482 bebês que beberam leite contaminado. Tá. Aí chegaram ao mesmo tempo para fazer uma inspeção naquela fábrica. A Vigilância Sanitária e a Receita Federal. Vigilância Sanitária para saber o que está acontecendo, buscar um antídoto para tentar salvar alguns bebês que ainda estão contaminados. E a Vigilância Sanitária e a Receita Federal é para ver se a empresa pagou os impostos. Quem vai ter preferência para atuar primeiro naquele dia, naquela situação? Não precisa nem falar, né? Receita Federal. Por quê? Na morte de bebê é o de mim, estão preocupados com dinheiro, né? E aí? É isso. Preferência de atuação dos órgãos de fiscalização. Nesse exemplo que eu citei, Receita Federal. Tá certo? Continuando. Ó, vira e mexe, nós encontramos também uma regrinha, uma questãozinha em prova sobre o artigo 38 da Constituição. Portanto, é importante que fiquemos bastante atentos. Olha o que eu quero que você entenda aqui. Veja bem. Servidor público, titular de cargo efetivo, ele tem direito a se licenciar 90 dias antes da eleição, no mínimo, né? 3 meses antes da eleição, para disputar um cargo eletivo. E aí, se esse titular de cargo efetivo perder a eleição, ele volta para ocupar o cargo efetivo que ele ocupava anteriormente. E sabe o que é mais bacana? É que esses 3 meses são remunerados. Então, quando chega a época de eleição, meu amigo, é aquele mundo velho de servidor se candidatando, né? Por quê? O cara pega uns R$50, faz lá uns 2.000 santinhos, joga na porta do órgão que ele trabalha, né? Para falar que está fazendo campanha e, ó, vá para a praia, né? 3 meses, ó, sem estresse, remunerado. Então, essa é a licença para disputar o mandato eletivo, né? Para disputar o cargo eletivo. Agora, e quando esse servidor é eleito, o que acontece? Bem, aí são várias situações distintas, tá? Então, vamos supor que esse assistente administrativo da PBH, ele foi eleito para os seguintes cargos: presidente da República, governador de estado, deputado federal, deputado estadual ou senador. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nesse caso, o assistente administrativo do PBH estará obrigado a se afastar do cargo de assistente administrativo. Obrigado. Não pode exercer o cargo público efetivo e o eletivo ao mesmo tempo. Não pode não. Tá certo? Então ele vai ter que se afastar. O cargo dele fica guardadinho na prefeitura. Está guardadinho lá esperando ele. E aí ele vai exercer somente o cargo eletivo de deputado, por exemplo. E qual o din-din que ele vai receber? É o de assistente administrativo ou é o de deputado? Exclusivamente o de deputado. Mesmo que ele não queira, porque é muito dinheiro para ele, ele não tem escolha. Tem que receber o de deputado. Agora, e se por acaso esse assistente administrativo do PBH for eleito para o cargo de prefeito? O que vai acontecer? Da mesma forma, ele estará obrigado a se afastar do cargo efetivo. Fica guardadinho lá. Por quê? Vai ter que exercer somente o cargo de prefeito. E qual o din-din que ele vai receber? Aí depende. É ele que escolhe. Pode receber tanto de assistente administrativo do PBH como, ou o de prefeito. Ou um ou outro. Ele é que escolhe. E se for eleito vereador? Se esse assistente administrativo do PBH for eleito vereador, é o seguinte: se houver compatibilidade de horários, ele pode exercer os 2 cargos ao mesmo tempo. O cargo de vereador e o de assistente administrativo do PBH. E se ele exercer os 2 ao mesmo tempo, ele vai receber pelos 2. Tanto o assistente administrativo como o vereador. Em capitais, como é o caso de Belo Horizonte, é difícil isso acontecer porque quando se é servidor público é difícil compatibilizar, né? Porque a Câmara funciona durante o dia, algumas reuniões à noite, à tarde, etc. Agora, em cidade interior, onde eu trabalho, por exemplo, a Câmara só funciona no sábado de manhã, de 15 dias. Aí, é justamente para compatibilizar, né? Os vereadores serem ao mesmo tempo também servidores públicos. Aí dá para compatibilizar tranquilo, óbvio, né? Tá certo? Aí é o seguinte, detalhe, olha o que está escrito aqui. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, olha que bacana. O caboclo ficou 12 anos como vereador. Só que enquanto ele estava exercendo o mandato de vereador, ele tinha se afastado do cargo efetivo de assistente administrativo, né? Só que o tempo de serviço dele está sendo computado normalmente, como se ele estivesse trabalhando, para fins de aposentadoria. Então pode ser que quando terminar o mandato de vereador, ele já está aposentado. Ele nem volta a trabalhar, já aposenta. Porque enquanto ele estava como vereador, aquele tempo de serviço estava sendo contado para todos os fins, exceto promoção por merecimento. Promoção por merecimento não conta não, tá? É a única exceção, né? Então, pode anotar aí, exceto promoção por merecimento. Então, isso cai muito em prova, justamente porque é uma exceção. E para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. O que eu acabei de dizer, né? Então, é como se esse servidor estivesse trabalhando. Normalmente, o tempo de serviço dele está sendo contado. Então, se precisar se aposentar, pode aposentar, porque ele vai continuar contribuindo normalmente. Olha que bacana, né? Claro, né, gente? É político, né? É outra história. Beleza? Mas vamos lá. Artigo 41 da Constituição. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, você já sabe. Estabilidade só é concedida àqueles que ocupem cargo efetivo. Cargo efetivo é aquele que exige prévia aprovação em concurso público. Esse é o cargo efetivo. Ficou claro, né? Pois bem, outro ponto importante. Estabilidade é com 3 anos e não com 2. Então, se cair em prova com 3, você já sabe o que marcar. Errado. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Já falei para você, né? O caboclo foi condenado a 20 anos de prisão, 20 anos de reclusão por ter praticado um homicídio. Vai perder o cargo, não tem conversa. Porque o cargo não vai ficar esperando ele terminar de cumprir a pena, né? Quem é condenado a mais de 4 anos, automaticamente já perde o cargo. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Praticou uma infração grave, foi instaurado um processo administrativo, no final do processo administrativo ele foi demitido. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, grave isso aí, assegurada ampla defesa. Ou seja, é uma lei complementar que vai dizer como é que um servidor público pode perder o cargo por insuficiência de desempenho. Então, as bancas gostam muito de cobrar. Tira complementar e coloca específica. Está errado. Tem que ser lei complementar. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Como é que funciona isso aqui, professor? É o seguinte, em determinado momento, Coxinha foi acusado de ter cometido uma infração grave, corrupção, dentro da administração. Foi instaurado um processo administrativo contra ele, foi assegurado o contraditório e a defesa, mas depois, ali de um certo tempo, ele foi demitido por processo administrativo. Coxinha ficou revoltado. Daí ele entrou com uma ação judicial para anular aquela decisão. A decisão administrativa alegando, né, que ele não tinha praticado aquilo, que é um absurdo, que não sei o que, não sei o que. Beleza. O que aconteceu? Aconteceu foi que, 3 anos depois, o juiz proferiu a sentença que transitou em julgado. Absolvido. Absolvido porque ele não foi o autor desses atos de corrupção, foi outro servidor. Absolvido. E agora? Agora é que como aquela decisão administrativa
que demitiu Coxinha foi anulada, Coxinha vai ter direito de ser reintegrado ao cargo que ele ocupava. Professor, 3 anos depois? 3 anos depois. Só que aí Coxinha vai ter direito de receber todo aquele valor no período ali, que ele receberia se estivesse trabalhando, numa bolada só. Só que tem o seguinte, quando Coxinha chegou para trabalhar, ele viu que Doquinha estava ocupando o cargo dele. Sabe o que Coxinha fez? Perguntou para Doquinha, ô Doquinha, você é servidor estável? Não, eu só tenho 2 anos de serviço público. Vixe, Doquinha, você não sabe o que vai acontecer. O quê? Você vai ser exonerado. Não, de jeito nenhum. Vai. Onde é escrito isso? Na Constituição. Como você não é estável, você vai ser exonerado. Agora, se você fosse estável, Doquinha, sabe o que você iria acontecer? Você seria reconduzido para um outro cargo, o cargo que você ocupava antes de vir para cá, para o meu lugar. Só que aí, Doquinha, quando você é reconduzido para o cargo anterior que você ocupava, porque essa vaga é minha, você tem que sair de qualquer jeito, então você vai ser reconduzido para o cargo que você ocupava antes. Só que quando você é reconduzido, você não tem direito a receber nada não, viu? Não recebe nada não. Isso tem que ficar claro para você. Tá certo. Só que se Doquinha fosse reconduzido e quando chegasse lá o cargo dele tivesse sido extinto, o que iria acontecer com Doquinha? Ele seria colocado em disponibilidade. Com remuneração integral proporcional ao tempo de serviço. Beleza? Continuando. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Por exemplo, veio uma lei que cargo público que está ocupado só pode ser extinto por lei. Então veio uma lei e extinguiu determinado cargo público. E aí? E aí, que como extinguiu determinado cargo público, o seu ocupante, se for estável, vai ficar em disponibilidade. O que significa ficar em disponibilidade? Ficar em casa, de braços cruzados, sem trabalhar. Porém, recebendo. Mas não recebe o valor integral. Recebe um valor proporcional ao tempo de serviço. Esse que é o problema, né? Se você tem uma remuneração de 3 mil, você pode se aposentar, pode ficar em disponibilidade recebendo 1.500, 1.600, 1.700, 1.800. Vai depender muito do tempo de serviço que o servidor tem. Quanto mais tempo de serviço, mais o valor da disponibilidade se aproxima do valor real. Tá certo? Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa, ou melhor, para essa finalidade. Então é muito comum as bancas cobrarem afirmativas dizendo o seguinte, o transcurso do prazo de 3 anos é suficiente para aquisição de estabilidade. Certo ou errado? Errado. Além do prazo de 3 anos, é necessário que o titular do cargo efetivo seja aprovado em uma avaliação feita por comissão especialmente criada com essa finalidade. Se não for aprovado por comissão, não vai adquirir a tão falada estabilidade. Tá certo? Tranquilo aí até então? Beleza. Então, basicamente, era esses dispositivos que nós tínhamos que analisar sobre o artigo 37 a 41. Lembrando que estou disponibilizando o material auxiliar justamente para abordar aqueles dispositivos que são menos importantes para a prova, mas que nós não citamos aqui na nossa revisão, tá certo? Dê uma lida lá, porque vai que dá um azar de cair isso aí, né? Então é bom você dar uma lida nos comentários, porque caiu na prova, tenho certeza que somando esses dois blocos de aula com esse material, você não erra uma questão, tá certo? E qualquer dúvida, estou à sua disposição. Professor Fabiano Pereira, @yahoo.com.br. Bons estudos e até a próxima. Tchauzinho.